Fala galera ligada no Pautas e Táticas. Há um tempo atrás a gente fez aqui no canal, a gente montou na verdade, a seleção brasileira de todos os tempos. Era até um vídeo pra gente especular se o Neymar teria vaga na seleção brasileira de todos os tempos. Vou deixar o card aqui em cima para quem não conferiu poder dar uma acompanhada. Foi bastante difícil montar aquele vídeo, porque muitos daqueles jogadores eu não tive o prazer de ter visto jogar, né? Não era nascido, não era da minha época, não jogaram, né? Enquanto eu já acompanhava futebol, mas dentro das minhas pesquisas, né? Da minha impressão que eu tenho de futebol, que a gente vê através de vídeo, lê, escuta das pessoas que viram, eu tive ali aquela opinião sobre aquela seleção. Dessa vez, para ser mais justo até comigo mesmo, eu decidi montar uma seleção brasileira do século XXI. Só que mais do que isso, dentro do recorte de que eu vi jogar, ou seja, a seleção brasileira que eu vi jogar, seleção brasileira que o Pautas e Táticas viu jogar, dentre os jogadores que a gente viu atuando com a camisa da seleção. A gente vai montar então essa seleção dos sonhos, não de todos os tempos, mas dentro desse recorte. Já começo agradecendo ao pessoal que já é inscrito no canal. Se você está conhecendo o canal agora, seja muito bem-vindo. Espero conquistar a sua inscrição. Se esse vídeo não te convencer, acompanhe os outros aqui no canal, tá sempre mais do que convidado. Faça críticas, comentários, sugestões, elogios, dê like no vídeo se gostou, compartilhe para os amigos para a gente crescer. E é claro, não se esqueça da inscrição também, caso você gostar. Então, sem muito mais enrolação, vamos embora para o conteúdo do nosso vídeo de hoje. Bom, então vamos lá. Então, já deixando claro que eu comecei a acompanhar futebol assim com mais veemência a partir da Copa do Mundo de 2002, então tenho alguma memória vaga sobre aquele tempo. Inclusive, durante aquela Copa de 2002 eu tinha 6 anos de idade. Hoje, estou gravando aqui em dezembro de 2021, eu tenho 25 anos de idade. Então, esse recorte é mais de 2002 para cá, dentro, é claro, daquilo que eu ainda me lembro desse tempo aí que eu estava na minha infância, caminhando para a adolescência, que eu lembro ainda de futebol que eu assisti por ali, por esse tempo. Então, essa rapaziada um pouco mais antiga ali, de 2002, que participou daquele ciclo ali pré-2002, ou na própria Copa de 2002, eu vou deixar às vezes um pouco de lado em relação a uma galera que eu vi durante mais tempo, que foi mais longeva dentro do recorte que a gente está estabelecendo aqui, beleza? Então vamos começar com o gol. E no gol eu vou ficar entre duas figuras muito importantes, inclusive de dois rivais italianos, o Dida e o Júlio César. Vou ter que ficar entre esses dois. Eu até acho o Dida mais goleiro do que o Júlio César, mais técnico. Eu cresci ouvindo a referência dele quando a gente jogava bola na rua. Quem jogava no gol fazia defesa e gritava Dida! Pois é, então o Dida era realmente a grande referência, até por ser o goleiro da seleção naquele momento. Era um dos goleiros reservas, campeões do mundo em 2002, e em 2006 ele era o dono da posição, era um homem de gelo no Milan, tinha como grande forte ali pegar os pênaltis. E a gente tem o Júlio César, que participou de 3 ciclos de Copa do Mundo, era reserva do Dida em 2006, titularíssimo em 2010, inclusive como um dos melhores, se não o melhor goleiro do mundo naquele ano. Para o ciclo de 2014, ele perde a vaga, recupera, estava vivendo um momento de baixa, chegou a jogar a 2ª divisão na Inglaterra pelo Queen's Park Rangers, ainda assim ele é bancado pelas comissões técnicas, faz valer o seu valor com suas atuações, se mantém para jogar a Copa de 2014, mantém a titularidade. Infelizmente ele participa do 7-1, mas eu acho que até por essa longevidade, por ter tido um período ali em que ele era o melhor goleiro do mundo, aos meus olhos, né, eu consegui ver o grande Júlio César, o auge do Júlio César, também consegui ver o do Dida. Mas na seleção brasileira eu consegui ver o Júlio César melhor goleiro do mundo. O Dida eu vi o melhor goleiro do mundo jogando no Milan. Então, até por esse critério de desempate e por ter sido mais longevo dentro do que eu vi, eu vou de Júlio César com a camisa 1 da nossa seleção. Seguindo com a lateral direita, e todo o respeito do mundo a história que o Cafu tem na seleção, briga para ser um dos melhores de todos os tempos dentro da seleção, o único jogador do mundo a disputar 3 finais de Copa consecutivas. Então, todas as homenagens o Cafu merece. Mas eu lembro pouco do Cafu na seleção. Eu assisti mais o último ciclo dele na seleção, né, de 2002 a 2006, do que os ciclos anteriores, em que ele caminha para ser titular da Copa de 98, em que ele é titular e capitão do time
na Copa de 2002, então esse grande Cafu, infelizmente eu não lembro tanto de ter visto ele jogar, de grandes lances dele na seleção. Então faço essa menção ao Cafu, mas a minha disputa vai ficar entre Maicon e Daniel Alves, e confesso que essa aqui foi uma das mais difíceis de conseguir escolher um nome, porque o Maicon, ele é o titular da Copa de 2010 e durante o ciclo de 2010, inclusive com o Daniel Alves sendo reserva dele, e o Daniel Alves já muito bem, né? Saindo do Sevilha, indo para o Barcelona do Guardiola, conseguindo grandes atuações, grandes números por lá. E o Maicon muito bem também na Inter de Milão. A exemplo do Júlio César, era considerado um dos melhores laterais direitos do mundo, se não o melhor. Naquele ano de 2010, que a Inter consegue a tríplice, ele inclusive é premiado, né? Escolhido como o melhor dele, melhor do mundo na posição dele. Então esse Maicon era realmente muito bom. Mas ele não é tão longevo. Apesar de 2014 ele se recuperar, se manter no grupo que vai para a Copa, ganhar a posição do Daniel Alves durante a Copa de 2014, mas é o Daniel que majoritariamente domina aquela posição durante o ciclo todo e também no ciclo seguinte, 2018, e ainda tem uma grande participação nesse ciclo até 2022, porque mesmo muito veterano, ele se mantém como o melhor lateral direito, né? Até pela escassez da posição, a gente tem que ressaltar esse problema também, mas é um cara que é muito importante. No ciclo 2014, na Copa de 2010 ele é inserido no time, jogando um pouco mais à frente quando o Elano se machuca, então ele vai jogar no meio campo. No ciclo de 2018 ele é uma das principais peças, ia ser o capitão da Copa, né? O capitão da seleção na Copa da Rússia, porém ele se lesiona e não vai à Copa, faz muita falta, e aí ele se mantém como primordial para o ciclo 2022. Em 2019 ganha a Copa América como o melhor jogador do time, já muito veterano, ele volta para o Brasil, para São Paulo, tem alguns problemas de adaptação, vai jogar no meio campo, mas se mantém como lateral na seleção quando disponível, quando não estava machucado era sempre convocado, e pode ser um dos nomes aí para a próxima Copa também. Então acho que até por essa longevidade toda, apesar de eu ter visto o Maicon jogar mais, tá? Com a camisa da seleção do que o Daniel Alves. O Daniel Alves é mais longevo e pode finalizar uma história que o Maicon finalizou sem ter, que é erguendo uma Copa do Mundo, pelo menos a gente torce. Então eu vou de Daniel Alves nessa, até porque o Daniel Alves é mais jogador do que o Maicon. Não traindo a minha convicção de que o Dida é mais jogador do que o Júlio César, mas aqui a gente tem a longevidade a favor do Daniel Alves, e lá a gente tinha a favor do Júlio César. Então eu vou de Daniel Alves com a camisa 2, sendo o lateral direito do nosso time. A zaga eu confesso que foi muito fácil escolher os meus dois jogadores, que inclusive é uma dupla que jogou junto durante muito tempo, Lúcio e Juan. Eles jogaram na Copa de 2006 e na Copa de 2010, foram a dupla de zaga titular durante um ciclo de 8 anos. Isso é gigante, isso é demais, sendo inclusive dois dos melhores zagueiros do mundo. Lúcio chegou a ser escolhido também, estava também naquela Inter de Júlio César e Maicon, estava naquela seleção do mundo em que os dois foram premiados nas suas posições, o Lúcio também é na dele. Lúcio, que era um capitão de time extraordinário, era um cara que impunha respeito na defesa, tinha fundamentos defensivos espetaculares, era aquele zagueiro, sem brincadeira, chutão pra cima se necessário, ia na frente, fazia gol de cabeça e era um xerifão da zaga. E o Juan, mais técnico, jogava de cabeça erguida, moderno à sua época, um cara com ótima saída de bola, bom no lançamento longo, excelente no 1 contra 1, jogo aéreo defensivo também ele era muito bom, sabia sair jogando, era um zagueiro moderno realmente, era o estereótipo de zagueiro que a gente tem hoje, jogando numa época em que a gente achava que todo zagueiro tinha que ser que nem o Lúcio, que nem o Roque Júnior, que foi campeão mundial com o Lúcio em 2002, ou seja, ele participa de 3 Copas do Mundo, é campeão de uma e participa junto com o Juan de outras 2, então, sem nem muito o que falar, Lúcio e Juan é a nossa dupla. Se eu tive que pensar em algum nome para substituir um dos dois, seria o do Thiago Silva, que também é um cara bastante longevo, era reserva dos dois em 2010, titular e capitão em 2014, titular também no ciclo de 2018, e mesmo muito veterano vai jogar também como titular a Copa do Mundo de 2022. Teve 3 parceiros de zaga diferentes durante esses ciclos, né? Davi Luiz para 2014, o Miranda para 2018, às vezes ficava até na reserva do Miranda, a dupla de zaga poderia ser Miranda e Marquinhos, e o próprio Marquinhos, né, com a saída do Miranda, é o parceiro dele agora para o ciclo 2022. Porém, o Thiago Silva eu não acho ele mais importante na história da seleção, nem que o Lúcio, nem que o Juan. Talvez seja até melhor tecnicamente do que os dois,
tem o elemento longevidade também, mas esses dois, até enquanto dupla, eles se completavam, e o valor afetivo aqui dos dois aqui pra mim é muito grande. Vou de Lúcio e Juan sem nem pensar muita coisa. Vou mencionar o Thiago Silva como um postulante à vaga, mas é Lúcio e Juan com toda certeza na zaga. Na lateral esquerda vai parecer contraditório para muitos, né, eu escolher o Roberto Carlos por não ter escolhido o Cafu, mas quem me conhece sabe o quão fã eu sou do Roberto Carlos. Eu consegui ver um pouco mais do Roberto Carlos do que eu vi do Cafu. Os dois eram muito poupados, né, naquele ciclo para 2006, eles jogaram mais antes disso, para 2010, para 2002, perdão. Jogaram muitos jogos de eliminatórias e pouco aquelas competições tipo Copa América, Copa das Confederações, mas cara, o Roberto Carlos era sensacional. Eu acompanhava muito ele no Real Madrid também, um cara que tem uma virtude técnica e tática incrível de ser um bom defensor e um cara muito rápido para poder fazer ultrapassagens, um cruzamento quase perfeito, uma finalização de fora da área sem igual, uma bola parada inacreditável, uma pancada de pé esquerda que era incrível. Então vou de Roberto Carlos sem nem pensar muito. A gente cita o Marcelo também como uma menção honrosa, um cara que muita gente acha até melhor do que o Roberto Carlos. Eu acho o Roberto muito melhor do que o Marcelo. Eu acho o Marcelo tão bom que comparam ao Roberto, mas o Roberto era fantástico, sem igual, pra mim o melhor lateral da história do futebol. Então óbvio que é o melhor lateral esquerdo que eu vi jogar. Agradeço muito a Deus por ter visto o Roberto Carlos jogar com a camisa da seleção, e agradeço também por ele ser brasileiro, né, ter me dado esse prazer, que é um dos caras que eu coloco ali no panteão do futebol, é um dos caras que eu sou mais fã na minha vida, então é claro que iria estar na seleção dos melhores que eu vi com a camisa da seleção brasileira. Chegamos ao meio campo e eu vou escalar o meu meio campo com 3 jogadores, tá? Um volante mais recuado e 2 jogadores um pouco mais ofensivos. E esse meu primeiro volante poderia muito bem ser o nosso atual volante, o Casemiro, que é um cara que eu também sou muito fã, eu acho muito completo, um defensor no meio campo, um cara que faz muito bem a saída de bola, se apresenta para o ataque quando é necessário, infiltra na área, chuta de fora, aparece para o jogo aéreo, é um líder em posição física, um volantaço. Mas na seleção brasileira, entre os que eu vi jogar, eu vou de Gilberto Silva, que inclusive, na minha opinião, o maior brasileiro da história da Premier League, com a camisa do Arsenal, mas aqui a história é seleção brasileira. Ele que é titular e campeão do mundo em 2002, estava em 2006, deveria ter sido titular. É uma das críticas que, apesar de que eu tinha 10 anos de idade em 2006, mas já entendia um pouquinho, né, de futebol e já acompanhava bastante o Gilberto Silva com a camisa do Arsenal, queria muito ver o Gilberto Silva como titular. Aquela dupla de volantes tinha o Zé Roberto e o Emerson, que jogava na Juventus, Zé Roberto ali no Bayern, mas o Gilberto Silva deveria ser titular no lugar de qualquer um dos dois. Era um cara que, ao mesmo tempo, era um grande líder, chegou a ser capitão no ciclo seguinte, né, para 2010, ele perde a braçadeira para o Lúcio, que não é demérito nenhum, mas é um pilar ali do meio campo para o ciclo de 2010 também. No fim da carreira ele vem jogar de zagueiro, na seleção nunca jogou como zagueiro, sempre de primeiro homem, e põe o Felipe Melo, que vai jogar de segundo homem, isso é importante dizer também. Gilberto Silva é um cara que tem liderança, que tem qualidade técnica, poder de infiltração, finalização, imposição física, marcação, desarme, interceptação, cobertura dos laterais. Ele é muito completo também, Gilberto Silva, então ele é meu primeiro volante com certeza. À frente dele, tem nem o que falar. Vou mencionar o Rivaldo, que, ao exemplo do Cafu, é um cara que eu vi pouco. Vi jogar muito em 2002, considero ele o maior camisa 10 da seleção brasileira pós-Pelé. É uma opinião que eu tenho, mas vendo ele jogar realmente, eu vi pouco. Vi um recorte menor do que eu vi Kaká e Ronaldinho Gaúcho. Esses dois seriam os meus dois meias. Kaká, vi no auge, foi um dos auges que eu tive a oportunidade de ver mais espetaculares. Posso dizer a mesma coisa sobre o Ronaldinho, mas o Kaká eu vi e reproduzi exatamente o que ele fazia no auge no Milan, fazia na seleção ali em 2007, um cara que poderia jogar tanto no meio espaço, como eu estou escalando ele aqui agora, pela direita, como ali como um ponta de lança, arrastando a marcação, sendo um cara ali de arrancada, de jogada individual. Ele também tinha o passe, mas tinha principalmente o chute, a entrada na área. Era um meio-campista bastante completo, um meia-atacante muito completo. E o Ronaldinho Gaúcho também. Ele que preferia jogar no meio-campo, apesar de ter jogado melhor na ponta esquerda no Barcelona. A gente tem vídeo aqui para falar sobre o Ronaldinho especificamente. É outro cara que está no coração de muita gente, está no meu também. Foi campeão do mundo em 2002, era o cara
para 2006, chega à Copa como o melhor jogador do mundo 2 vezes consecutivas, não consegue fazer uma grande Copa. Se mantém um pouco ali para o ciclo 2010, muita gente queria ele, não é levado. Para 2014 ele também começa a voltar a jogar muito ali no Atlético Mineiro, muita gente queria ele, também não é levado. Então é um cara que meio que poderia ter jogado 4 Copas, jogou 2 e uma em que era para ele ser o cara, jogou muito mal. Mas participa dos 4 ciclos muito bem e com certeza é o camisa 10 desse time aqui, é o R10, é o bruxo, é o mágico, é Ronaldinho Gaúcho fazendo miséria nesse meio campo aí da nossa seleção brasileira que eu vi jogar. E aí chegamos ao nosso ataque, com certeza as posições mais concorridas e as posições que a gente tem ali, os jogadores mais ousados. O diferencial no nosso futebol sempre foi o drible, a inventividade. Então eu vou logo abrir pelas pontas com 2 meninos da Vila de épocas diferentes. Robinho pela direita e Neymar pela esquerda. Robinho, com a camisa da seleção, meu amigo, era impipocável. O cara sempre entregava 100%, não importa em que momento da carreira ele estava. Tava surgindo ali no Santos, o cara fazia estrago. Já foi suficiente para colocar ele na seleção brasileira em 2006. Em 2010, com o Dunga, o cara não só é o cara ali daquela Copa América em 2007, como ele arrebenta nas eliminatórias. Quem não lembra daquele lance, daquele drible contra o Equador no Maracanã. Várias partidas, se você for colocar aqui no YouTube vídeos de dribles e gols do Robinho com a camisa da seleção, é de cair o queixo. Quem viu o Robinho jogar pela seleção, cara, não acredita como o Robinho não conseguiu vingar em clube nenhum na Europa, nem no Real, nem no Manchester City, nem no Milan. Aqui no Brasil ele aconteceu no Santos, teve um período de volta, chegou a jogar no Atlético Mineiro, voltou no final da carreira aí agora para a Turquia, se envolveu em algumas polêmicas, até casos de polícia, que não vem nem ao caso aqui a gente comentar. Vamos falar de campo e bola e o Robinho na seleção brasileira, com certeza, com a camisa 7, com a camisa 11, como essa aqui. Ele sempre entregou muita bola, então ele fez por merecer o lugar dele na seleção. E o Neymar, nem se fala, né? Neymar tem que estar, obrigação, o Neymar está na seleção. Ele que tem que se transformar no cara da seleção muito rápido. Pós 2010, ele já vem para a seleção, e ele já era pedido em 2010. Já vem para a seleção como o principal jogador do time, vai para 2014 com esse status, vai para 2018 com esse status, vai para 2022 com o mesmo status e pode até engrenar ali um ciclo 2026 caso ele queira. Já chegou a declarar aí que não sabe se vai aguentar jogar futebol profissionalmente por muito mais tempo. Mas enfim, tem nem o que falar, esses dois são presença garantida no nosso time. A gente tinha outros nomes aí para colocar, mas esses dois são tão unanimidade que acho que nem vale a pena muito fazer outras menções. E no comando do ataque, Ronaldo Fenômeno, também não tenho o que falar. Eu vi muito pouco o Romário, e depois do Ronaldo, os outros 9 que a gente teve na seleção não foram de tanta qualidade assim, né? A gente teve simultaneamente o Ronaldo e o Adriano, que era um cara que poderia competir ali com o R9, tinha que ter sido substituto dele, mas a exemplo do que aconteceu com o Ronaldinho, ele meio que acaba muito rápido, meio que desiste da carreira rápido. É até um desperdício, é triste falar do que aconteceu com o Adriano, mas é um cara aqui que eu gostaria muito de meter no time titular, mas vai ficar ali como menção honrosa, porque o Ronaldo é o Ronaldo, né, cara? Ele até outro dia, quando ele foi ultrapassado pelo Neymar, era o segundo maior artilheiro da história da seleção brasileira, atrás apenas do Pelé. Ele se aposenta como o maior artilheiro da história das Copas do Mundo. Cara, a história dele de retorno para a seleção em 2002, e ali eu posso falar muito bem porque eu tinha 6 anos só, e apesar de lembrar pouco daquela época, falou da Copa de 2002 é falar de Ronaldo Fenômeno. A gente acordava de madrugada para poder ver o Ronaldo jogar, fez mais gol do que jogos naquela Copa, fez os 2 gols do título na final. Então, cara, a história do Ronaldo e tudo que levou o Ronaldo para aquela Copa, né? Ele que estava quase 2 anos sem jogar, depois daquela lesão grave que sofreu no joelho, ele retorna. A comoção pública era pelo Romário, que jogava ali no futebol brasileiro, pelo Vasco, se eu não me engano. E o Filipão banca o Ronaldo vai lá e arrebenta, ainda joga mais um ciclo. Espetacular, Ronaldo Fenômeno. Então ele tem que estar na nossa seleção, com certeza. Então é isso, galera. A gente escalou aí a nossa seleção brasileira dos melhores que eu vi jogar, repassando então o time. Júlio César no gol, Daniel Alves na lateral direita, Lúcio e Juan
Na zaga, Roberto Carlos na lateral esquerda, Gilberto Silva o volante, Kaká e Ronaldinho, os dois meias. E na frente, Robinho pela direita, Neymar pela esquerda e Ronaldo, senhoras e senhores. É o nosso camisa 9, nosso comandante de ataque. O que você mudaria nesse time? Claro, quando você for comentar, coloca que recorte de tempo você está falando, qual é a sua idade, que período você começou a acompanhar a seleção brasileira, quais os craques que você viu que você colocaria nesse time. Você pode ser um pouco mais antigo, ter visto o Rivaldo, ter visto o Romário, ter visto o Zico, ter visto até o Pelé, mas a gente entende aqui que nosso público é majoritariamente da cidade aqui mesmo, né? 25 anos, 20, talvez até um pouco mais novo, pelo que eu vejo aí nos comentários, a galera que participa, mas todo mundo aqui é muito bem-vindo, a gente quer ouvir todo mundo. Você mais antigo também tem vez aqui, pode ficar à vontade nos comentários e montar a sua seleção, sempre com muito respeito também na hora de cornetar do coleguinha e do coleguinha que está aqui também, que fez esse vídeo para vocês, beleza? Muito obrigado por ter acompanhado o vídeo até aqui, continue ligado no Pautas e Táticas e até a próxima!